E eu chamo também para cá, para essa conversa, a Jussara Soares. Porque, Jussara, foi um depoimento rápido do governador de São Paulo, mas dá para dizer que significativo. O que você destaca para a defesa de Bolsonaro? Oi, Estevão, foi realmente um depoimento muito rápido, feito de forma virtual. Foram apenas 8 minutos em que o governador Tarcísio de Freitas foi questionado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Tarcísio de Freitas, depois ao Supremo Tribunal Federal, como testemunha do ex-presidente. Nessa fala, por que é importante esse depoimento? Alguns gestos, né? A avaliação ali é que foi um bom depoimento tanto para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para o próprio governador também. Por que eu digo para o próprio governador? Porque não houve um embate, nem perguntas feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, nem também perguntas feitas pelo Procurador-Geral da República. A gente tem relatado aqui em que alguns depoimentos, o ministro Alexandre de Moraes tem sido bastante duro com as testemunhas, mas não houve nada, nem uma pergunta feita ao governador. Então, o resultado neste caso foi considerado positivo para o governador. Importante a gente destacar também, Limana, que o governador, né, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois da derrota nas eleições, estava triste e resignado e que nunca ouviu falar em golpe. Então, foi isso, e na verdade, o governador Tarcísio de Freitas acabou repetindo o que ele já vinha falando em público, né, de que nunca ouviu falar de uma tentativa de golpe ou alguma medida antidemocrática. Jussara, e em relação ao que a Thaisa pontuava para a gente agora há pouco, o Bolsonaro falar com o Mourão antes do depoimento. Quais que são as eventuais consequências desse telefonema? Olha, Estevão, o PT pediu para a Procuradoria-Geral da República abrir uma investigação sobre isso, então agora cabe ali uma decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre esse tema. Fato é que fui conversar também com advogados, criminalistas, né, e que acompanham de perto toda essa questão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre quais as consequências que isso pode ter para Bolsonaro. Fato é que, assim, de fato, segundo alguns dos advogados, se ficar provada, houver uma investigação que prove que Bolsonaro tentou instruir o seu ex-vice, né, o seu vice Hamilton Mourão, que foi vice de Bolsonaro entre 2019 e 2022, isso realmente pode ter alguma consequência. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro já tem uma medida cautelar. Ele não pode falar com alguns dos investigados, ele já tem uma medida cautelar. Agora, caberá, né, se de fato for aberto o inquérito, e aí caberá ao Supremo Tribunal Federal tomar alguma decisão em relação a isso. Há uma tendência, uma avaliação, por enquanto, neste momento dos advogados, é que não imaginam que isso vá prosperar enfim, uma medida mais dura, mas claro, cabe sim essa investigação pelo que dizem. Importante só a gente lembrar um pouco dessa relação entre o vice Hamilton Mourão, hoje senador da República, e Jair Bolsonaro. Mourão foi vice, né, de Bolsonaro na chapa, mas eles tinham uma relação distante no governo, tinham até uma relação de desconfiança. Isso fica claro, inclusive, nesse processo também da tentativa de golpe de Estado, em que o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz que havia ali um monitoramento para verificar se Mourão ia se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes. Esse foi um tema, inclusive, que foi abordado pelo senador Hamilton Mourão no seu depoimento nesta semana, só para lembrar também que Mourão disse que no depoimento que nunca ouviu falar nada, Bolsonaro falar em golpe. Então esse é um ponto, só que veio a revelação aí de que Bolsonaro, dias antes desse depoimento, ligou para Mourão para falar deste depoimento e dizer o que esperava desse testemunho de Mourão ao Supremo Tribunal Federal.